Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Concreto e Conversa. Dessa vez recebo O Anderson, isso aí. especialista no mercado imobiliário. Primeira vez que a gente vai falar tão especificamente sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, Anderson. Obrigado, Magno, pelo convite. Agradeço aí por poder participar aqui e agregar no nosso podcast Concreto e Conversa. Isso aí. Obrigado, hein? Eu que agradeço a sua presença, a disponibilidade e eu sempre afirmo que o Concreto e Conversa não fala só sobre concreto, fala sobre coisas concretas que transformam a vida daqueles que são impactados pelo nosso canal, pelas nossas redes, e realmente a gente tem tido grandes feedbacks em relação a isso, né? Ao conteúdo que é apresentado aqui. Então, com certeza, a partir daqui surgirão novos incorporadores, novos Novos clientes, novos negócios. negócios, grandes Isso aí. resultados, porque esse é o propósito do Concreto e Conversa. Então, muito obrigado por estar Legal, aqui. eu que agradeço. Vamos lá, Anderson. Eu sempre costumo falar aqui do nosso no Concreto Conversa, começar o Concreto Conversa perguntando como chegamos até aqui, né? Todo mundo tem sua trajetória, tem sua história. Hoje você atua e é um nome realmente no mercado imobiliário, na incorporação imobiliária. Mas tudo tem uma história por Tudo tem um trás. início, Tudo né? tem um início. Eu queria que você Verdade. compartilhasse um pouquinho do seu início, né? A sua área de atuação inicial, a sua formação, enfim, conta um pouquinho da sua história. Se quiser, pode ir lá do começo, aí fica à Não, vamos vontade lá, aí. legal. Meu nome é o Anderson Xavier Rocha. Eu atuo no mercado imobiliário e como que eu comecei a atuar nesse mercado? Eu entrei aos 14 anos, eu entrei em um cartório de registro de imóveis. E nesse cartório eu comecei a atuar com inúmeros processos e passando por várias fases lá do cartório. Comecei com motoboy, liberação de títulos, carimbo, tirar cópia e fui chegando a um ponto que eu comecei a trabalhar com qualificação de processos processo de retificação de área, incorporação, loteamento. Então, a minha fase no mercado imobiliário vou falar assim, de maior aprendizado foi dentro do cartório. Então, eu tive a oportunidade de estudar direito, eu comecei a fazer a faculdade de direito, pós-graduação sempre na área, estudando para concurso de cartório, fiz uma pós-graduação em direito notarial e registral na PUC, e é isso. Então, o início da minha carreira se deu estudando, trabalhando em cartório, faculdade, pós-graduação, mas eu falo que o mercado ensina muito mais que qualquer faculdade. Então, depois, quando eu tive 15 anos de cartório, trabalhando no cartório, eu montei o escritório e fundei a Paulista Documentação. A Paulista Documentação sempre foi uma empresa de documento. Então, sempre atuando na área de aprovação, registro de cartório, processos em si, assim, atuando com retificação diária, incorporação, escritoração, desmembramento, regularização de obra. Então, do cartório, eu montei a Paulista Documentação, bem focada na parte documental. Criamos também a Paulista Cred, que é uma empresa que organiza a parte de crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal, onde os incorporadores são nossos maiores parceiros. No momento que eles estão ali no stand de vendas, a gente acaba fazendo toda a análise do comprador, rodando o contrato com a Caixa, gerando guia de TBI, registrando no cartório. Então, a Paulista Documentação, surgiu a Paulista Cred e 2019, mais ou menos na pandemia, a gente montou meu escritório era no centro de Cotia. Aí a gente passou para o shopping da Granja Viana, onde a gente montou o escritório que ficou a Paulista Cred e Paulista Documentação. Com o passar do tempo, eu fui vendo negócios em outras áreas também. Então, montei a Paulista Documentação, eu vou falar de novo, né? Uhum. Paulista Documentação, Paulista Cred, agora a Paulista Incorporadora e a Paulista Negócios Imobiliários. O que cada uma delas acaba realizando? A incorporadora, a gente entrou no nicho agora de incorporar também. A gente já finalizou um projeto e concluiu uma construção. Estamos com mais um projeto em Porto Feliz, em outro em Sorocaba, que daí é um loteamento. É, e essa empresa é focada em novos empreendimentos imobiliários. A Paulista Negócios Imobiliários, a gente acaba fazendo intermediação, desde lá do estudo de viabilidade de terrenistas, né, de áreas,
trazendo novos incorporadores e loteadores para entrar no mercado imobiliário ou que já está no mercado, mas que está à procura de terrenos, parceria, compra. Então, hoje eu tenho um grupo de empresas que atuam em quase todas as áreas do mercado imobiliário. É Sensacional. isso aí. Cara, realmente o mercado imobiliário, eu falo pra todo mundo, e eu já disse mais do que uma vez aqui no Concreto Conversa, que o mercado imobiliário é o melhor mercado a se atuar. E quem não tá no mercado imobiliário quer entrar no mercado imobiliário. Você Verdade. vê, todo mundo olha para esse mercado. O jogador de futebol, o cantor, o pastor, todo mundo enxerga porque, de fato, é um mercado que você faz o investimento e esse investimento tem um potencial de retorno exponencial. A verdade é essa. Desde que, claro, feito com planejamento, com organização e que conte com profissionais sérios que viabilizem tudo isso, né? A gente sabe que, infelizmente, tem muito golpe por aí, tem muita coisa que dá errado, infelizmente, mas isso diz mais sobre a índole das pessoas do que sobre o Sobre o mercado, mercado, é. né? Então, o mercado em si é um mercado que tem um potencial absurdo e que todo mundo olha para ele. Então, o Neymar tem o braço da incorporação dele. O cantor, todo mundo, o cantor sertanejo, todo mundo olha para esse mercado. Então, quem É, não tá, eu falo que não só famosos, mas empresários que atuam em outros segmentos, grande parte do patrimônio é imobiliário. sim, Eu sou mentorado do Pablo Marçal, né? Hoje, mais de 80% do patrimônio dele é imobiliário. sim. Tem investimento em loteamento, em corporações, consórcios. A gente vê que os empresários, grande parte do seu patrimônio é investimento no mercado imobiliário, né? Sim. Sólido, seguro, vantajoso. É, o Então, tijolo, o tijolo é tijolo, é tá ali, você tá tijolo, vendo, né? valoriza, não tem. O mercado imobiliário acaba sendo onde você consegue expandir os seus negócios e, Uhum. e, e ter segurança, né? Exato. Então você iniciou a sua carreira lá no cartório, provavelmente um jovem aprendiz, office boy, alguma coisa nesse Uhum. sentido. E isso mostra a importância das primeiras experiências também, né? Que isso desenhou a sua trajetória da vida. Olha que doido, né? Com Hoje você certeza. faz o que faz graças a essa primeira oportunidade. Isso é muito bacana. Mas eu queria entender com você como que você começou a enxergar o potencial do mercado imobiliário, da incorporação a partir de que momento, né, que deixar de trabalhar com a burocracia, com a papelada, a tramitação que é necessário, para começar a trabalhar realmente com esse mercado que gera volume, que gera resultado, principalmente resultado financeiro, que a gente sabe Sim. que de fato a incorporação tem essa grande premissa. Como que eu tive esse start? Até voltar um pouquinho antes. Eu sempre atuei na parte de burocrática, de documentação, porque eu sempre tive a vontade de passar em concurso de cartório. Então eu sempre fui aquele cara concurseiro, estudava para concurso e chegou um momento eu vi que não era esse caminho, era mais o caminho empresarial. Então foi o primeiro start quando eu montei a Polícia Documentação e a Polícia Cred, que eu gostaria de entrar no mercado empresarial Uhum. e dentro do mercado imobiliário. Com o passar do tempo, várias incorporadoras, loteadoras começaram a me procurar para fazer a parte da negociação. Então, hoje eu tenho incorporadores que procuram o Anderson para me entrar em contato com o terrenista e iniciar as tratativas. Com isso, você começa a participar de quase toda a fase do processo de incorporação e de um loteamento. Então, aí que começou a surgir a ideia também de entrar no mercado de incorporação, mas mais com foco, claro, que eu vou atuar, vamos construir, mas mais com o foco de trazer mais possibilidade, trazer mais players para atingir mais incorporadores e eu poder ensinar. Vou dar um exemplo, você, Magno, você vai começar a fazer processo de incorporação. Essa incorporação que eu vou fazer em Porto Feliz, eu quero trazer outros incorporadores, outros empresários para participar do negócio, mas não só para agregar valor, mas para agregar conhecimento. Então, hoje eu estou em fase de estudo de viabilidade, tirando diretriz de água e esgoto. Nesse momento, eu já estou com 3 incorporadores acompanhando esse processo, porque o meu intuito é que ele, participando, tendo esse conhecimento, os próximos processos, eu vou estar acompanhando com ele também esse trabalho. Sim. Então, a minha vontade de começar a incorporar foi exatamente essa, para trazer sentido e significado para esses incorporadores saber qual é o caminho certo de tomar para aprovação, regularização e não cair em algumas falhas que alguns incorporadores acabam
descobrindo erros lá na frente que às vezes custa muito alto. Então eu prefiro trabalhar com eles ali desde lá do estudo de viabilidade, analisar uma matrícula se ela está correta, se ela cumpre os princípios registrários, se tem especialidade objetiva e que não precisa de uma retificação diária, se tem algum parcelamento de solo anterior, porque dependendo do empreendimento que você vai realizar, o Grapoab exige que você tenha um parcelamento anterior para que a gente faça a dispensa ou a aprovação. Então, a minha maior vontade hoje de iniciar o processo de incorporação é para mim ensinar. Eu adoro sentar com um incorporador, a gente falar como que está o processo, o que deu de errado, o que eu posso ajudar, o que eu posso resolver. É isso que eu gosto. Não, sensacional. Eu acho que é isso que nos move mesmo, né? Essa vontade de, pô, já deu certo, já fiz, já sei como funciona, já sei o que deu errado. E trazer essa experiência para as pessoas faz toda a diferença, né? Exato. Há pouco aqui nos bastidores, eu sempre falo que o podcast começa muito antes da gravação do podcast. Eu compartilhei com você uma frustração imobiliária, né? Eu passei por um problema realmente de incorporação. Mas isso me trouxe grandes ensinamentos, né? De como funciona a incorporação. Porque uma coisa é você ser um adquirente, outra coisa é você ser um incorporador. Então, a gente enxergar como funcionam as coisas realmente é muito bacana. E entrar nesse mercado com pessoas como você, que se preocupam realmente em todo o processo da incorporação para garantir que vai dar tudo certo, que ao final o sonho de tantas pessoas vão ser realizados, eu acho que essa é a essência realmente que tem que nos mover, né? Acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Com certeza é essa essência. É muito gratificante você conseguir realizar esse empreendimento e no momento que você está assinando os contratos de financiamento, não vou falar só do padrão popular, do médio, do alto, mas é muito gratificante quando você senta com esses adquirentes e ele vem com a família, às vezes vem com o filho, vem com o pai, vem com a mãe, e você vendo que é a realização de um sonho. Teve um caso que impactou muito a gente lá do escritório, que foi um feirão que teve em São Paulo, da Casa Paulista, junto com o programa Minha Casa Minha Vida. Uma incorporadora aqui vendeu várias unidades, né? E era padrão popular. E uma delas, ele vendeu para um porteiro de escola pública, né? Municipal lá de São Paulo. E ele trouxe a esposa, duas filhas. Uma das filhas veio com o cachorrinho no colo. E no momento da assinatura, eles se abraçaram, começaram a fazer uma oração. A minha arrepia só de lembrar. Eu fico emocionado também. Começaram a fazer uma oração. E eles falando que já fazia mais de não sei quantos anos, não lembro se era 3 ou 4 anos, pedindo para Deus que realizasse o sonho da casa própria. Então, tem muita coisa que acontece no mercado imobiliário que não é só isso daqui, o concreto, o tijolo, é a realização de sonhos. Então, eu converso muito com meus incorporadores, os loteadores, para que a gente faça o melhor porque da outra ponta ali, se é um empreendimento de 100 unidades, vamos falar assim, a gente não está falando só de investimento de 100 unidades, a gente está falando que ali vai morar 100 famílias. Mesmo que seja para comprar para investimento, vai alugar, enfim, são 100 famílias que vão estar lá, vivendo no dia a dia. Então, o mercado imobiliário, assim, dos pontos que me deixa muito grato é saber que a gente consegue cumprir uma das funções sociais, assim, do ser humano, que é a moradia. Assim, é fantástico. Eu até me emocionei você contando aqui, eu vi que você também ficou um pouco emocionado. Mas é isso, a realização de sonhos, aquilo que a gente faz com amor, com excelência, e a gente vê a conclusão disso. E lá, a assinatura do contrato, que é o primeiro passo. E 1 ano depois, e 2 anos depois, 24 meses, quando essa família for, de fato, abrir a porta da casa pela primeira vez. Isso, assim, é um negócio que, assim, é muito impactante, né? É muito. As pessoas, às vezes, falam... Eu até vi no TikTok esses dias. Fala assim, mas por que você gosta do mercado popular, do Minha Casa Minha Vida? Aí a pessoa postou, tipo, uma série de vídeos das famílias entrando na primeira vez nas casas. Eu até me emocionei, cara. Imagina que legal. E aí mostra um monte de gente, tipo, a reação das famílias, ajoelhando, orando, agradecendo. E é isso, né? É a realização de sonhos. Então isso é um grande motivo. Quando a gente trabalha com propósito, de fato, né? A gente acredita naquilo que a gente faz. E acredita que foi Deus realmente que nos deu os dons, os talentos pra gente usar, direcionando pra isso, cara, as coisas funcionam de um jeito que a gente nem imagina, a gente não consegue nem explicar.
né? Só acontece, né? Não é nem com a força do braço. Não, é. Eu entendo. É verdade, mas é muito, muito bacana isso. Muito legal mesmo. Cara, e eu queria que você compartilhasse com a gente nesse seu processo realmente, né, de incorporação, da obtenção, da criação dos empreendimentos. Qual foi o grande empreendimento que você falou assim, não, esse empreendimento aqui foi um divisor de águas? Em que momento que isso aconteceu? Você falou assim, não, esse empreendimento realmente foi um empreendimento mais robusto, que realmente tem uma importância para minha carreira, para minha empresa, né, para Paulista Cred, para todos as empresas que vocês têm. Legal. Teve um negócio, eu não vou nem falar do empreendimento. Teve um negócio, um amigo, ele morava no Rio de Janeiro, ele tinha uma área em Cotia, e essa área era uma área que não estava 100% regularizada. E chegou o momento que ele trouxe essa área para o meu escritório para a gente poder negociar essa área. Então ele falou, Wanderson, eu quero colocar essa área no mercado imobiliário e eu quero vender. Não quero participar, não quero ser terrenista, não quero. Quero vender. Só que era uma área que ainda não tinha sua matrícula, né? Então eu tinha que fazer todo um processo de regularização, abertura de matrícula, e não era um processo tão célere. Ele tinha escritura, tinha posse, tudo, mas tinha algumas questões que ele não conseguiu regularizar, então a gente teria que fazer um trabalho para ele. E nesse negócio foi um dos primeiros casos assim que eu peguei que eu vi que eu teria realmente que entrar nesse mercado, né? Era uma área que ele chegou para mim oferecendo por 1,5 milhão. Uhum. Uma área de mais ou menos 50 mil metros. 1,5 milhão, o terreno não é tão bom, ele não A gostava visão. do terreno, no olhar dele. E acabou que no primeiro dia que eu sentei com ele, eu fui almoçar com ele aqui em Cotia, num restaurante, e eu falei para ele, ó, seu terreno, o mercado dele é melhor, tudo bem que hoje ele não está 100% regularizado, mas ele vale mais que 1,5 milhão. Eu poderia simplesmente chegar e comprar esse terreno dele por 1,5 milhão e falar para ele, ó, então eu te pago esse 1,5 milhão Boa sorte. e boa sorte. Mas não, eu passei para ele a visão, rodei para ele um estudo de viabilidade, em uma semana eu coloquei na mão para ele e eu falei para ele, ó, o seu terreno, pelo menos 8 milhões a gente consegue realizar fazendo um processo de incorporação, você recebendo em permuta física ou financeira, enfim. E conversando com ele, ele aceitou fazer a operação. Eu apresentei para ele intermediei uma negociação junto com uma incorporadora, assinamos contrato, tudo mais, e eu dei continuidade na regularização. Então eu consegui juntar a vontade da incorporadora e do terrenista para fazer negócio, mesmo não estando 100% regularizado. É um cliente que já confia no meu trabalho há muito tempo, então acaba facilitando um pouco a questão da confiança. É, Quando a gente finalizou todos os projetos, que iniciou o processo da incorporação, o VGV passou do valor que a gente esperava e o pagamento dele ficou na média de 12 milhões. Então foi algo assim que de 1,5 milhão, ele recebeu 12 milhões e até hoje ele me manda mensagem e fala, ô Anderson, obrigado por aquele dia que você falou para mim que eu deveria esperar um pouco, que eu deveria fazer o estudo de viabilidade, porque de 1,5 milhão ele recebeu esses 12 milhões. Então eu falo que foi um caso assim que é muito bom, porque acaba que a gente fez, sei lá, 10 vezes mais a área, Sim, né? O valor assim subiu muito. Então, o mercado imobiliário tem disso, né? Muitas vezes a gente acaba aproveitando oportunidades, mas não aproveitando a pessoa, mas a oportunidade. Às vezes eu vou conversar com um ternista, eu mostro para ele, acabo fazendo estudo de viabilidade, falo, ó, você entrando no negócio de um processo de incorporação, você vai receber 5 milhões, exemplo. Aí ele chega para mim e fala, não, Anderson, eu quero vender. Às vezes por conta de idade avançada, alguma coisa. sim. Aí eu procuro investidores, aí a gente vai lá e lança uma proposta. Ah, é 1 milhão, é 2 milhões. Então a gente acaba pegando oportunidades dos quais a gente já tem incorporadores que vai fazer o empreendimento, aí eu trago investidores e compro essa área. Uhum. Por que que eu estou te falando isso? Esse foi um caso que me chama muita atenção, mas fora isso, já tiveram assim inúmeros casos que a gente acabou realizando,
Nossa, vou até contar esse caso também, que eu acho que vale a pena. Teve um outro caso, que é aqui próximo do Imbu, né? Que a gente está na cidade do Imbu, que é em Cotia, que era um bairro que muitas pessoas falavam que não poderia fazer processo de incorporação. Só que eu conhecia muito bem toda a documentação que era arquivada na paz do loteamento, porque foram 15 anos em cartório, né? E eu sabia que não tinha essa restrição para empreendimento imobiliário. Então, sabendo disso, Era um boato. era um boato. Então, a galera ali do bairro falava que não poderia e tal. Aham. E um cliente meu se interessou num terreno lá. Aí todo mundo falou para ele, não pode. A prefeitura falou, não pode, não sei o quê. Eu falei, não, pode sim. Aí ajudei ele com a elaboração do projeto. A gente foi na prefeitura, aprovou, fez registro de incorporação. Aí ele começou bem, venda. Aí foi todo aquele barulho, né? Ah, aqui não pode, não sei o quê. E eu Hum. por trás, dando todo o amparo legal para ele, falou, não, pode sim. Que eu fiz? Eu saí em todo o bairro, e era lotes grandes, né? Porque era chácaras lá de 5 Uhum. mil metros, que é aqui no Chácaras Ondas Verde. Sim. Aí eu saí em todas as casas, durante uns 15 dias, pegando nome, telefone, conversando com os moradores, falando, ó, eu sou o Anders, trabalho com negócio imobiliário, a gente tem interesse em negociar a sua área, você tem interesse em vender. Aí um falava sim, outro não, daí foi organizando. Com o passar do tempo, hoje a gente deve ter uns 12 empreendimentos nesse bairro. Então a gente acabou, não só isso, tem empreendimentos que não é só a matrícula, são duas, três, tem empreendimentos lá de quatro. Então eu acabei fazendo um trabalho bem legal e nesse bairro, todos os empreendimentos que tem nesse bairro, ou eu participei da negociação, aprovação de prefeitura, registro do processo de incorporação. Então é um case que eu conto. Quando eu acabo indo nesse bairro, todos os empreendimentos são clientes meus que estão lá. Isso é muito legal, Muito né, meu? legal. Fala sério, fala, não, ó, tem meu dedo, tem minha assinatura aí num monte de coisa. Legal. E passa uma mensagem muito interessante. A sola do sapato ainda funciona muito bem, né? Funciona. Ainda funciona muito bem. Às vezes as pessoas querem só o tráfego pago, só Aí olhando há de longe, a IA, mas bater na porta, falar com as pessoas, eu acho que movimenta muito mais ainda. muito mais, né? É ser humano, né? Tem algumas essências do ser humano que não existe IA, não existe tecnologia que vai mudar, que vai substituir. Exatamente. O que que faz, Anderson, um empreendimento ser bom ou ruim, né? Um terreno ser bom ou ruim para um empreendimento? Quais são as fases aí para nascer de fato um empreendimento imobiliário? Pra... Eu falo que o principal é você ter segurança naquilo que você vai realizar e segurança o que o mercado aceita. Então, eu vejo muitos erros quando a gente está pegando mais na segurança documental, é, não tirar todas as diretrizes, às vezes municipais, dos órgãos estatais ou estadual. Vou dar um exemplo. Tem muitos empreendimentos que o pessoal vai iniciar, os incorporadores, eles não tiram uma diretriz de água e esgoto para saber se o empreendimento vai ter, se tem disponível água e esgoto. Aí, tem casos que eu acabo pegando o projeto, aí tá lá no projeto que vai fazer a ligação de água e esgoto junto à Sabesp. Ótimo. A hora que eu inicio o processo, que eu vou tirar a dispensa do Grapoab, um dos documentos que eu preciso apresentar lá na dispensa do Grapoab é a diretriz de água e esgoto junto com o projeto aprovado na Sabesp. Uhum. Mas se a pessoa não tirou nem a diretriz, muito menos o projeto de aprovação. E já teve caso da pessoa estar construindo, ela não quis fazer o processo de incorporação, era poucas casas, e a hora que chegou para poder fazer essa regularização que eu peço, a diretriz de água e esgoto, ela tira a diretriz e tem que puxar 3 quilômetros de esgoto. Então, e tudo isso, aonde está o problema? 3 quilômetros de esgoto, a gente está falando, sei lá, de uns 3 milhões, às vezes por um empreendimento de 10 unidades. Então, aí que está o erro, né? Então, você pode estar entrando numa falha que às vezes o seu lucro ou vai ficar 100% ou você vai gastar por todo esse trabalho que você fez. Então, eu falo que a segurança burocrática, você tem que tirar orientação de todos os documentos, desde certidões de diretrizes municipais, para ver se é possível aprovar, analisar a matrícula para ver se não tem nenhuma restrição, penhora, se não tem
nada que impeça que seja feito, realizada essa incorporação, tirar a diretriz de Enel, de Sabesp e iniciar o projeto. Aí, com esse projeto, você fazer uma análise junto às imobiliárias, ao mercado, para ver o que aquela região pede. Às vezes você está com um empreendimento muito high-ticket, uma região muito popular, o pessoal de high-ticket não quer comprar um empreendimento próximo do popular. Sim. Por sua vez, se você está com o empreendimento onde você quer lançar casas de padrões altas, mas num local que não tem na região diretores de empresas. Então, assim, eu falo que o processo de incorporação ele nasce com boa parte de documentação, análise de mercado e com profissionais te auxiliando em todas essas fases. Uma boa imobiliária que conhece a região, um bom despachante imobiliário, um bom advogado, contador, então engenheiro. Então você precisa desses profissionais próximos para que você tenha uma boa atuação em toda a fase do processo de incorporação. Perfeito. Esse é o caminho, né? O conhecimento dos envolvidos é o essencial para o negócio dar certo. Verdade. E o empreendimento só dá certo se ele nasce certo, né? Acho que se a gente começa a ter que fazer adaptação no meio do caminho, a chance de dar errado é muito grande. Os problemas estão nas adaptações. É porque é exatamente o que você falou, né? Mudar uma rede, é só um ramal da rede aqui. Eu vou até citar um exemplo. Eu tenho um projeto que ele tá. Eu não vi essa questão das certidões, mas ele está previsto, foi aprovado na prefeitura biodigestores, por exemplo. Uhum. Então, naturalmente, não tem uma rede de esgoto. Uhum. Mas a aprovação do Grapoab acontece antes ou depois da prefeitura? Pode ser antes e pode ser depois. Entendi. Agora, Porque quer que eu explique até o explique, motivo? explique, porque isso foi uma curiosidade que veio à mente mesmo agora, conforme você comentou. Tem alguns municípios, aqui da região mesmo, tem alguns municípios que já estão atuando nessa ideia, nesse posicionamento. Qual é? Todo empreendimento imobiliário, primeiro leva para a prefeitura, eles dão uma certidão de análise prévia, falando, ó, seu empreendimento é possível de implantação nessa região, mas primeiro você precisa passar pelo Grapoab. Aí o Grapoab, ele tem uma série de requisitos através de uma lei estadual, onde ele fala quais documentos e quais são os requisitos para você cumprir uma dispensa de aprovação. Para ele chegar e falar para você, ó, você não precisa aprovar esse projeto, eu te dispenso. Então você tem que apresentar toda a infraestrutura, água, esgoto, guia, sarjeta, asfalto, iluminação pública. E isso você tem que comprovar através de documentos da prefeitura e dos seus órgãos. Um exemplo, Sabesp, quando é água e esgoto. Você conseguindo fazer toda essa comprovação, eles te dão a dispensa, aí você vai na prefeitura e tira o seu alvará. Tem alguns municípios que eles não exigem nem a dispensa para liberar alguns empreendimentos, cumprindo aqueles requisitos. Até 50 mil metros de terreno, 200 unidades, sempre foi a regrinha, mas teve uma recente alteração que quando você tem um empreendimento misto de casas e apartamentos, até 350, e quando for só apartamento, 800 unidades. Lembrando que esses empreendimentos, todos eles têm que ter toda aquela infraestrutura básica que eu comentei. Se a gente conseguir fazer essa comprovação, você não precisa do Grapoab. Agora, se faltar qualquer um desses elementos, igual você comentou que vai ter o tratamento aí do esgoto, aí você precisa passar pelo órgão estadual. Muitas vezes, quando você dá entrada no Grapoab para aprovar a dispensa ou a aprovação, ele vai te exigir uma análise da CETESB. Então, você tem que ingressar com esse processo na CETESB, aprovar esse tratamento de esgoto, para depois você ir na prefeitura, tirar o alvará e iniciar a sua obra. Fato é que a gente precisa ter estratégia, precisa saber quem sabe do processo, porque a gente começar na loucura de qualquer jeito, não, tá indo, em algum momento pode parar tudo, e aí é prejuízo. Eu já peguei muitos casos, não foi um nem dois, muitos casos de um ano o processo parado, aí eles me entregarem coisa que, se lá atrás, no início do projeto, eu já tivesse se preparado, igual você falou do tratamento de esgoto, se já tivesse entrado com o processo tudo, não teria
um prejuízo aí de 1 ano de processo parado, né? Exato. Então, tem que ter essa cautela desde o início do processo. Começou a olhar a matrícula do imóvel, tem que ter o checklist do processo de incorporação, tudo ali na risca e olhar 100%. Não pode deixar nada para trás. Verdade. Não anda, né? A Não verdade é anda. essa. Pergunta de US$ 1 milhão ou mais. Como enxergar potencial num terreno onde as pessoas só veem mato? Como ver a incorporação nesses lugares? Porque essa é a grande mágica do negócio. Essa é a mágica do incorporador. E essa é a mágica que eu falo que hoje é a minha expertise. Eu saio em busca aí de áreas em todo o estado de São Paulo, tem um negócio aí em algumas cidades. E muitas áreas não despertam interesse, às vezes, de um loteador, um incorporador, porque ele ainda não analisou o mercado. Então, você pega algumas incorporadoras que atuam em uma cidade, exemplo, Barueri. Ela sempre atuou naquela região. E acaba que não sai expandindo para outras regiões e entendendo como é aquele mercado. Como que a gente identifica essas áreas? Quando chega para a gente um terreno igual esse, é só mata, vamos ver o que pode ser feito. Eu entro em contato com as imobiliárias da região para entender qual é o mercado daquela cidade. Se é residencial, ou se é um mercado que tem uma cidade aqui da nossa região próxima que está faltando hotelaria. E eu estou com 3 empresas fazendo esse estudo estudo em algumas áreas para a gente poder construir hotéis. É uma região que tem muitos eventos. Vamos falar região logo, vai. Não vai falar. Eu não posso. Eu já sei. É uma região a gente aquecendo o mercado aí, né? Gerando especulação. Gerando. Curiosidade. É. E é uma região que tem muitos eventos, tem muitas empresas, tudo, e acaba que qualquer evento que acontece, eles acabam não tendo acomodação para todo mundo que vem nessa região. Só com essas dicas aí, quem tá assistindo já pegou. E acontece que algumas áreas, o pessoal sempre batendo ali, ali é residencial, ali é um loteamento, ali é um comercial, mas não estão vendo, talvez, a hotelaria. Como tem regiões que tem muitos hotéis que também não tem o residencial. Então eu pego essas áreas, faço um estudo de viabilidade, vejo qual é o mercado dessa área e entrego para a pessoa certa. Então, é um empresário da indústria, tem regiões que é carente de indústria, é um empresário do residencial ou do ramo de hotelaria. Eu tenho um cliente que ele é loteador, só que ele acaba trabalhando com cidades inteligentes. Então, ele adquire grandes áreas para ele implantar cidades inteligentes. Ele coloca lá a implantação de escola, postos de gasolinas, galpões comerciais, faculdade. Então ele acaba gerando vários negócios dentro desse empreendimento para virar uma cidade inteligente. E depois de implantado tudo isso, aí ele vem com o residencial. Então, é o mercado dele, ele já vem atuando isso aí há anos, é o mercado lá de Santa Catarina e ele está trazendo agora para São Paulo, no estado de São Paulo. E ele já está fechando algumas áreas, tudo mais. Então, eu vejo que essa área que ainda não foi lapidada é o trabalho onde eu entro e foco muito para entender qual é o sentido daquela área para que a gente faça algum negócio. Tem áreas que chegou para mim que o sentido era montar aquelas cabana para aluguel temporário. Então, um casal quer passar um final de semana, descansar. Eu tive recente um cliente que é de São Roque. Ele me trouxe uma área e eu fui na área, analisei tudo e eu falei para ele, ó, para mim o perfil da sua área é isso daqui. A área dele tinha uma parte que tinha uma queda d'água, uma cachoeira bonita e o perfil era para isso. Sim. Então é isso, é pegar a área, lapidar e fazer estudo de viabilidade. Aí eu arrumo parceiros como você, que acaba fazendo o projeto, vendo o perfil de casa, daí a gente acaba fazendo uma parceria e entregando para o incorporador ou para o terrenista aquele trabalho já bem estruturado e com estudo de viabilidade. Perfeito. É isso. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Cara, é basicamente ir lá procurar diamante mesmo. É isso. O cara que faz mineração, que procura ouro, que procura diamante, é a mesma coisa. É o mesmo O trabalho. diamante tá ali, você passou por cima dele.
Agora, se você não tem a ferramenta, se você não tem o conhecimento, ele vai continuar ali com um monte de gente passando. Até É que só vem uma alguém. pedra, né? É só uma É pedra. só uma pedra, é É isso a mesmo. mesma coisa. Eu acho que Exato. o mercado é isso, né? Todos os mercados, o reconhecimento do valor está atrelado ao conhecimento mesmo. Então, você tem uma usina de diamantes aí, né? É uma caça de diamantes mesmo. E tem muitos diamantes espalhados que as pessoas nem imaginam, né? A Uhum. verdade é essa. É, o mercado imobiliário ele é composto, né? A incorporação é composta por alguns players, né? Algumas pessoas fazem parte dela. Quais que você pode destacar e como que é essa interação entre esses players? Porque a sua atuação é literalmente essa, é juntar esses pontos. Exato. Então, quem compõe o mercado imobiliário? A maioria das pessoas só enxergam o consumidor final e, no máximo, a construtora. Né? Mas quais são os players envolvidos aí para a incorporação funcionar direito? Os players. Advogados, engenheiros, arquitetos, construtores, empresários que querem entrar nesse mercado como investidores, terrenistas, os incorporadores, é claro. Até dos incorporadores, eu classifico alguns incorporadores como incorporadores estrangeiros, que são aqueles que nunca atuou no mercado imobiliário. E daí eu dou a mão para ele e saio apresentando todos esses players, os corretores, mostrando como é o mercado e agrupando todo esse grupo de pessoas para que realize essa incorporação. Então, o meu trabalho, ele, falar de forma resumida, ele acaba acompanhando todas essas fases e juntando todo esse ecossistema para que ele tenha sucesso nesse empreendimento. Não adianta ele falar que ele vai realizar um processo de incorporação sem um engenheiro, ou sem um arquiteto que vai fazer o decorado, sem um corretor que vai vender as unidades, porque se não tiver venda, ele não realiza o processo de incorporação. Uhum. Por sua vez, se ele não quer vender, não tem por que ele fazer, não, fazer a incorporação, se ele só quer construir, se é locação. Então, tem que ter a figura do corretor. Então, eu falo que tem players do processo de incorporação que são essenciais. E tem aqueles que agregam, os investidores, enfim, contadores, importante na hora de você aplicar o RET, que é o patrimônio de afetação. Uhum. Então, os players são esses. São players diversos, mas Diversos. cada um com sua importância, né? As pessoas falam muito do investidor. Ah, poxa, eu tô começando empreendimento, não tenho dinheiro. Perguntas-chave, né? Boa. Não tenho dinheiro, tenho só as pontes, os contatos e consigo viabilizar alguma coisa. Consigo começar um empreendimento sem dinheiro, só com um investidor? Como que eu faço para levantar esse Nossa. investidor? Porque todo mundo quer investir no mercado imobiliário. Eu adoro escutar essa pergunta. E ontem eu respondi essa pergunta pelo Instagram, que fizeram essa pergunta, né? Ah, Tem muitas pessoas que vendem curso na internet, mentores, não sei as como posso falar, as mágicas. mágicas. Fala que qualquer pessoa pode se tornar um incorporador e com zero investimento. É totalmente mentira. Não tem como você fazer um processo, Sensacional. não tem como você fazer um processo de incorporação sem dinheiro. Pensa você tá negociando com um terrenista. Tudo bem se o terrenista fechar com você na permuta física, financeira, mas como que você vai rodar um estudo de viabilidade sem um arquiteto, sem um engenheiro? Ah, mas ele vai ser também um parceiro. Tá bom. Quem que vai pagar as taxas de aprovação nos órgãos, das diretrizes? Quem que vai fazer que seja plotagem de plantas, que seja então vai fazer sem dinheiro. Então, desde que você começou a conversar com um terrenista, sem nada fechado, você vai correr atrás de um investidor, o investidor vai te emprestar, que daí não é nem investimento, ele vai te emprestar ou te dar esse dinheiro para você começar o negócio, porque como que um investidor vai chegar e você não tem nem negociado ainda essa área? E para você negociar uma área, primeiro você tem que fazer um estudo de viabilidade. Como que você amarra um contrato com um terrenista sem saber se lá pode fazer casas e seu interesse é realmente fazer casas? Então, assim, fazer processo de incorporação sem dinheiro não existe. Então, eu falo que, às vezes, o pessoal senta na minha mesa e fala, Anderson, eu quero começar a incorporar, mas eu não tenho nenhum real. Eu falo, então, primeiro vai adquirir conhecimento.
porque daí você adquirindo conhecimento, paga curso, senta aqui comigo, eu te dou uma mentoria. Primeiro adquire conhecimento, para você ter certeza que não dá para fazer processo de incorporação sem dinheiro, tá? Não Primeiro existe, passo. tá? Isso eu vou frisar. Frisa, corta pra... Não existe a possibilidade de fazer processo de incorporação sem dinheiro. Você precisa ter dinheiro. Editor, já deixa isso aí separado, porque é um corte importante. É importante. Pra rodar, todo mundo precisa saber Verdade. disso. Então é uma pergunta que a galera acaba realmente fazendo, mas eu falo que se você não tem nada de dinheiro, nem estudo. Talvez assistir YouTube, podcast, isso vai te trazer muito conhecimento. Mas o primeiro dinheiro que você ganhar, você investe em conhecimento. Vai entender como funciona o processo de incorporação, que daí você vai ter certeza que se você não tiver o capital, você não vai fazer nada. Porque você tem que pelo menos ter o capital para a engrenagem rodar. Rodar. É o primeiro giro da engrenagem. Se ela tá ali travadinha, engripada, ela não vai rodar. Exato. Até quando a gente fala da lei, a lei que regulariza o processo de incorporação é a Lei 4.591. Quando ela foi criada, o intuito da criação da lei é que o incorporador fosse exatamente aquele que juntasse todos esses players que a gente comentou. Ele juntava esses players, trazia investidores e realizava um empreendimento. Então, a lei foi criada para dar essa função a uma pessoa que tem toda essa expertise para criar o processo de incorporação com investidores. Muitas vezes, em aulas, em cursos, né, eu fiz uma pós-graduação em Direito Notarial e Registral e a gente pega fundo essa lei. Eles dão um exemplo, né, daquele incorporador que quer fazer um condomínio de 10 casas. Ele é contratado por 10 investidores, porque daí ele é um funcionário, né? Ele é um incorporador contratado. Esses 10 investidores vão remunerando todo esse trabalho, desde projeto, desde estudo de viabilidades, aprovações, custas de cartório, aquisição do terreno. Mas se a gente for analisar essa questão da lei, sempre fala em investimento. Nunca chegou e falou assim, ó, você consegue fazer aí sem grana? Como que você vai adquirir o terreno? Você pode ser na permuta, tudo bem, mas você vai ter que contratar um advogado para rodar o contrato, um engenheiro para fazer o estudo. Então, Tem isso. As taxas cartorárias, As a transição do bem, e TBI, são variáveis que não tenho R$0 e vou fazer tudo na parceria. Mesmo assim, você vai precisar. Tem investidores? Tem, e é um dos players, a gente não está negando ele. Mas para esse player entrar no investimento, ele vai ter que ter um mínimo de garantia. Tem que ter validado. Não é porque você tem um sorriso bonito, um olho verde, que ele vai colocar um dinheiro na sua mesa e tá tudo bem. Tem amigos que te dão o dinheiro, né? Sim. Mas aí você vai ter que ter dinheiro para iniciar. Sim. Né? Esse é o caminho. Não, perfeito. Qual que é a importância, né? Você comentou aí de como funciona a incorporação, mas eu acho que antes de qualquer coisa, acho que inclusive nas etapas de prospecção, o estudo de viabilidade é o grande primeiro passo. E qualquer empreendimento só consegue acontecer de forma sadia com um bom estudo de viabilidade. Certeza. Eu não consigo imaginar um empreendimento nascendo sem você rodar um estudo de viabilidade. Saber custo de obra, saber da região, saber o que aceita aquele mercado. Não tem, a não ser que seja uma construtora que já tem um conhecimento assim absurdo daquela região, igual eu contei para você de um caso aqui do empreendimento de uma região que a gente lançou, acompanhou vários lançamentos de empreendimento. E ele já sabe qual é o produto, já tem validado, né? Qual é o produto, qual é a região, Mesmo assim, em todos os meus processos, tiramos todas as certidões, todas as diretrizes, porque você não sabe lá na frente o que pode estar, o que vai ser exigido, né? Então, eu não consigo imaginar um empreendimento sem estudo de viabilidade. Não existe. Não Acho existe. Que é basicamente isso. Tá fadado ao fracasso, né? Porque... Hoje... Pode falar. Hoje eu tenho um cliente que a hora que ele está iniciando a conversa com um terrenista, ele já me contrata para rodar o estudo de viabilidade.
muitas vezes ele não tem nem assinado ainda com um terrenista. Aí, e querendo ou não, isso de viabilidade tem seu custo, né? Sim. E acaba que ele banca tudo isso, às vezes ele roda 10 estudos de viabilidade para fechar um negócio. Mas isso tem que estar no custo dele daquele negócio que ele fechou, né? Não, é exatamente isso. Não, perfeito. Eu falo que o maior prejuízo da incorporação é antes mesmo de começar qualquer coisa. Você começar do jeito errado, já era, É vai dar lá na errado. frente vai dar Vai dar errado. errado. Eu vi que você tem um posicionamento bem presente nas redes sociais e eu sei que tem o Incorpora 360. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Nas redes você tem se posicionado aí como referência mesmo de fato que você quanto às incorporações imobiliárias, esse apoio realmente a quem quer incorporar, o passo a passo, essa escola realmente do incorporador. Eu queria que você falasse um pouquinho do Incorpora 360. O que é o Incorpora 360 que é mencionado no seu Instagram, que Ah, já tem todo um legal. movimento Vamos aí lá. acontecendo. O Incorpora 360, eu abri esse braço, né, do meu ecossistema como um braço de ensino. Então, o Incorpora 360, ele vai analisar toda essa questão do processo de incorporação imobiliária 360 graus, exatamente isso. Por quê? Nesse, é um evento presencial que eu sempre fiz, é onde a maioria dos meus clientes são incorporadores ou que têm interesse em atuar, corretores que querem entrar no mercado vendendo áreas para incorporadores, enfim. Lá eu entrego toda a expertise, desde lá do estudo de viabilidade até a entrega do empreendimento. Uhum. Muitas vezes são players, contabilidade, engenheiros, eles participam, também entrega algo lá no palco sobre processo de incorporação. Nos meus eventos também eu trago uma posição de inteligência emocional para negócios, que daí é a Carol Lopes, né, que é a minha esposa. Ela traz todo um trabalho de inteligência emocional para o mundo dos negócios, que Uhum. também é muito importante para a gente que está atuando no mundo empresarial. E agora, no dia 16, 17 e 18 de junho, eu vou realizar um workshop. E são 3 dias que eu vou entregar o passo a passo para você se tornar, ou para aqueles que já é incorporador, entender tudo o que você precisa fazer para correr o menos risco ou falha possível dentro de um processo de incorporação. Já corta para aqui, eu tenho que Ah, enfatizar vamos lá! já tenho que enfatizar esse convite. Não fique de fora. A gente já falou no começo, o mercado imobiliário é o melhor mercado para se atuar. Se você tem um leve pensamento em entrar nesse mercado, você não pode perder esse workshop, que é literalmente entregar o ouro para você. Não tá o ouro prontinho, porque também aí é muito Precisa fácil, né? lapidar, né? Você pega a pedra e lapida você mesmo, mas poxa vida, é o ouro ali, ó, já tá na sua frente. Então, por favor, 17, 18 e 19? 16, 17 e 18 de junho. 16, 17, 18 de Será online, junho. será online e desde o primeiro dia a gente vai estar entregando exatamente como funciona o estudo de viabilidade, quais são os requisitos de um processo de incorporação, cases que aconteceram no nosso tempo aí de conhecimento, retificações que foram exigidas, às vezes depois de tudo aprovado. A gente vai entregar mesmo toda a matéria de um processo de incorporação para aquele que tem interesse em atuar no mercado imobiliário. Não tem nem desculpa, né? Não tem nem desculpa. Ah, tô ocupado. Coloca no celular e assiste, participa. Já fecha a sua agenda, então, para não perder esse workshop. E o Incorporar 360 é realmente esse seu braço de fazer um pouquinho disso que a gente está fazendo agora, de ensinar mesmo. Você que Ensino. não tem o conhecimento ainda de incorporação imobiliária, não sabe nem por onde começa, o que é um SPE, o que é esse monte de letrinha que o povo fala, o que é um registro imobiliário, como que funciona, qual que é a parte do cartório, qual que é a parte do incorporador. Tudo isso vai ser entregue lá. Vai ser entregue. E não só o Incorpora 360, esse online, mas tem um presencial que ainda não tem data definida, que será em agosto. Eu já tô dentro. Já está dentro, já está convidado. Você nem me convidou, eu já falei, tô dentro. Legal. E nessa data de agosto, aí eu vou fazer o lançamento também do meu livro, que é um livro que eu estou lançando também sobre processo de incorporação,
Nesse livro, É esse que você, detalhe. é esse que você me trouxe? Não é, não é esse é o segundo. Ele me trouxe um presente e falei, não, mas tem que mostrar aqui, ó. Aqui, ó. O Registro de Imóveis e a Proteção da Propriedade. É um livro que eu conto aqui detalhes sobre condomínio de lotes, processo de retificação diária. Aqui eu conto um pouquinho também da passagem da minha vida, desde que eu entrei lá como boy do cartório e mais alguns conhecimentos, uso capião extrajudicial e processo de incorporação. Ele trouxe o presente completo, ó. Boné da Incorporada 360. Muito obrigado, Eu que Anderson. Não, tem agradeço. que agradecer ao vivo aqui, né? Realmente, quando a gente faz aquilo que a gente acredita, a gente faz com amor, o resultado é natural, né? Natural. Colher desses resultados, ver o impacto na vida das pessoas é algo que realmente é só consequência daquilo que a gente faz, né? Acho que a gente Verdade. trabalhar com amor, realmente fazer aquilo, fazer essa entrega realmente com excelência, entendendo que o que você faz tá alinhado com o que Deus colocou no seu coração, né? Ó, você, filho, foi feito para isso. O seu papel na Terra é realmente viabilizar os sonhos, trazer resultado para as pessoas, fazer com que as pessoas cresçam, você crescer também. Acho que é isso, né? Com certeza. E a gente, eu falo que tudo começa com um propósito, né? E eu falo que um dos maiores propósitos que eu tenho de vida é entregar essa segurança para que esses incorporadores entreguem sonhos e não pesadelos. É Exatamente. isso. Exato. Então, falando da agenda, agora 16, 17 e 18, workshop do mercado imobiliário, vamos falar sobre o processo de incorporação. Agosto, o evento presencial, que é o Incorpora 360, e nesse dia eu vou fazer o lançamento do meu livro sobre processo de incorporação imobiliária. Então, ó, já reserva aí a agenda, não sei que dia da semana, não sabemos aí, mas fica por dentro, já segue o Anderson no Instagram também, como que você tá lá? O Anderson X Rocha, O Anderson X Rocha, já, com já W, o segue. Anderson com A W. gente tá fazendo os collabs aqui também, então todo mundo já vai conseguir acessar suas redes, o YouTube, o nosso vídeo também vai ficar disponível lá. E é isso, né? A gente realmente ter o máximo de impacto na vida das pessoas, impacto positivo, impacto de transformação. Transformar a mata de forma consciente, de forma respeitosa ao meio ambiente, respeitando a legislação, transformar Exato. em habitação mesmo, em casa, em lares e em sonhos acima de tudo. Porque a gente sabe que é isso que as pessoas precisam, né? Ter um lugar para chamar de seu, um lugar que seja aconchegante, acolhedor, tranquilo, que traga paz realmente. Paz, segurança para a família, E exatamente. tudo, e os empreendimentos que você mencionou aqui na região são todos empreendimentos alinhados com isso, né? Não são empreendimentos mega populosos, super volumosos, são empreendimentos realmente de acolhimento, de aconchego, e acho que é isso que as pessoas precisam, né, para descansarem nos seus dias e aproveitar a sua vida verdadeiramente. Isso aí. Ah, o que que você enxerga, qual o potencial que você enxerga para o nosso futuro próximo aí quanto ao mercado imobiliário? O que que você está vendo de horizonte para os próximos anos? Mercado imobiliário, por mais que tem altas e baixas, ele sempre está numa crescente. Então, o que que eu enxergo para o mercado imobiliário? Eu enxergo o que eu enxergava há 2, 3 anos atrás, uma crescente. Então, por mais que tem mudança política, é, tem, tem época que o pessoal fala, ó, o mercado não tá legal porque esse ano é de eleição. O mercado não tá legal porque vai ter a Copa. Eu não vejo esse ano, o próximo ano, estamos uma crescente. Não, não falando bem ou mal, não tomando partido, o governo atual, por sua vez, ele investe dentro do mercado imobiliário. E hoje o mercado que eles acabam disponibilizando mais verba é o mercado popular. Então, esse ano, sem dúvida nenhuma, está sendo o ano do mercado imobiliário para o popular. Uhum. Então, hoje você pega empreendimentos que iniciam vendas de 200 mil a 600, 700 mil, estão vendendo tudo. Teve algumas alterações do programa Minha Casa Minha Vida que facilitaram. Então, o mercado está explodindo para esse segmento. Pode ser que numa próxima gestão política, o mercado imobiliário mude e comece a aumentar para o padrão alto, ou enfim. Eu vejo que o mercado imobiliário ele é um mercado sólido,
que ele entrega segurança para o incorporador, para o investidor, e ele está numa crescente, sempre esteve numa crescente. Tem momentos que tem queda, mas a hora que volta, ele supera essa queda que aconteceu. Em resumo, é isso, né? Ó, É tá isso. sempre, tem o alto e baixo, mas sempre na direção do alto. Do alto. A verdade é essa. Anderson, só tenho que te agradecer pela sua presença, por tudo que você apresentou, que você entregou. Você que quer aprender mais, por favor, né? Já segue o Anderson, já deixa seu like aqui no nosso vídeo. Pausa dramática pro like. Ainda tem que ter. Boa. Já deixa o like agora. Já deixa o like agora. Já compartilha com todos os seus amigos, porque todo mundo tem que estar no mercado imobiliário, tem que investir nesse mercado. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe a sua vida, a sua carreira e os empreendimentos. E que eu sei que muito em breve teremos empreendimentos juntos. Vai rodar empreendimentos. Agradeço pelo convite e aproveito a oportunidade de falar para vocês seguirem esse podcast maravilhoso. Já tive amigos que teve nessa mesa e agora eu tenho uma honra de estar aqui também sentado conversando com esse parceiro que eu estou conhecendo hoje, mas já tenho certeza que a gente vai rodar muito negócio junto. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Para você que acompanhou o nosso programa até aqui, o meu muito obrigado. Não deixe de assistir os nossos vídeos, ouvir os nosso podcast no Deezer e no Spotify. Nossos episódios já estão aí disponíveis para você no nosso canal. O meu Giovanni está sorrindo aqui. E é isso. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Até logo.